Olá, meus amores! Vamos iniciar mais uma aula de geografia com continuação do conteúdo Elementos do Clima. Hoje foi enviado para vocês um link de uma atividade avaliativa sobre esse conteúdo. Elementos do clima. A gente sabe que o clima não é o mesmo em todas as regiões, né? Cada região apresenta um tipo de clima. Algumas regiões são mais secas, outras mais úmidas, mais quentes, mais frias, depende. Por quê? Por causa de existem várias ocorrências meteorológicas ao longo do tempo. E essas ocorrências ou acontecimentos fazem com que cada região apresente um tipo de clima. E também trata-se do comportamento da atmosfera. O que é a atmosfera? É a superfície gasosa que envolve o planeta Terra. O clima, ele é composto de alguns elementos, que são chamados elementos climáticos. Quais são esses elementos climáticos? A temperatura, a umidade do ar, a pressão atmosférica e a radiação solar. A radiação solar, que é algo mais específico que a gente vai trabalhar muito ainda. O que é a radiação solar? É o calor produzido pelo Sol e recebido pela Terra. Essa radiação solar, ela não é a mesma em todo o planeta Terra. Nem todas as partes do planeta Terra recebem a mesma quantidade de radiação solar, ou luz, ou calor do Sol. Por quê? Olha o que fala bem aqui, ó. Como o nosso planeta possui uma determinada inclinação em seu eixo, nem todas as partes da superfície terrestre recebem a mesma quantidade de radiação solar. Então, devido à Terra ter o eixo inclinado, cada parte do planeta recebe uma quantidade de luz. Devido a isso, foi criado as zonas térmicas ou de iluminação. Em cada zona dessa, existem uma quantidade de luz solar ou radiação solar. Por exemplo, na zona glacial ártica, não tem tanta luz solar, então são lugares mais frios. Já na zona tropical ou intertropical, já recebe mais radiação solar e por isso apresenta temperaturas mais altas. Como eu falei para vocês com relação à temperatura, vou marcar aqui para vocês, temperatura. Só apagar. Aqui, com relação à temperatura. Quanto maior esse número, mais quente é um local. Quanto menor, mais frio é o local. Então, nem todos os lugares, como eu falei, apresentam a mesma quantidade ou recebem a mesma quantidade de luz solar. Por isso que existem as zonas térmicas de iluminação. Cada parte dessa é uma zona e cada parte dessa recebe uma quantidade de luz ou radiação solar. Tipo de clima no Brasil. Vocês têm um mapa que mostra os climas que existem no Brasil. Quais são esses climas? Equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical. Cada clima desse apresenta suas características. Tem clima mais quente, outros mais frios, outros que chovem o ano inteiro, mesmo assim são quentes. Outros que têm a umidade do ar muito baixa, outros já a umidade é mais controlada, outros que têm seca, né? No caso do Nordeste apresenta um clima muito seco, quase não chove. Então, existem vários tipos de clima. O Brasil é muito grande, é um país grande e existe variados climas. Cada região apresenta um tipo de clima, certo? E aí foi enviado o link para vocês devem entrar no link, responder a atividade, qualquer dúvida é só me chamar. Beijos, beijos.